Bom dia, tudo bom? Então, estou aqui hoje um pouquinho para falar de uma problematização, né? Uma análise um pouco mais crítica da obra do Alan Moore e do Kevin O'Neill, chamado A Liga Extraordinária, né? Não é apenas uma obra, mas sim uma franquia, né? Eles são 4 volumes, né? Mais uma trilogia extra. Teve filme, teve uma série derivada, mas aqui a parte mais importante é dar uma problematização aí, né? Uma problematizada no que seria a visão de autores britânicos sobre os chineses, né? Eu vou começar dando aqui uma pequena introdução do que seria a Liga Extraordinária, para quem não conhece, né? A Liga Extraordinária, ou em inglês The League of Extraordinary Gentlemen, em tradução literal seria a Liga dos Cavalheiros Extraordinários, seria um tipo de um quadrinho onde o Alan Moore e o Kevin O'Neill pensaram em fazer um tipo de Vingadores da Era Vitoriana, né? Para quem não sabe, a Era Vitoriana ali acontece no século XIX e é muito associada à Revolução Industrial que aconteceu ali na Inglaterra, né? Em toda a Europa, mas principalmente na Inglaterra, que é a mais conhecida. Com certeza, você teve algum contato na sua vida com esse período, seja vendo aí séries que se passam nessa época, ou seja vendo também filmes do Sherlock Holmes, por exemplo, né? E aqui no Brasil essa época seria correspondente ao segundo reinado, né? O governo aí do Dom Pedro II. O que aconteceu? A Liga Extraordinária, ela, como eu falei anteriormente, ela é um tipo de Vingadores vitorianos. Eles juntam aí, na verdade, personagens da literatura vitoriana e fazem um tipo de liga, literalmente, né, extraordinária, que seriam pessoas com habilidades extraordinárias que iriam ajudar a coroa britânica ali em missões. Os personagens são vindos de várias obras, algumas delas são mais conhecidas, outras menos, mas eu vou aqui citar um por um. Nós temos o Alan Quarterman, que seria um tipo de explorador britânico, ali a gente chama esse de White Hunter, né? Que eram esses exploradores que iam para a África ali caçar, matar, roubar, tudo que a gente espera que um inglês vai fazer na África no século XIX. O Alan Quarterman, ele vem de um livro chamado As Minas do Rei Salomão, teve um filme horrível aí da década de 80, e ele serve como um tipo de, né, caçador, ele já é idoso nessa época, da Liga Extraordinária, mas ele é um tipo de... Era para ser algo como um líder, mas ele acaba não conseguindo performar exatamente como líder, já que ele era viciado em ópio, né? Nós temos a Mina Murray, ou Wilhelmina Murray, do livro Drácula, do Bram Stoker. Talvez essa seja a personagem mais conhecida. A Mina, ela era esposa do protagonista e é a mulher a qual o Drácula tenta sequestrar durante os acontecimentos do filme, né? Ela sim é a líder da liga, né? Mesmo sendo uma mulher, ela tem um papel fundamental, tanto que o grupo, né, é chamado de o Grupo Murray em homenagem a ela. Nós temos o Dr. Jekyll e o Mr. Hyde, do livro O Médico e o Monstro. Na verdade, o nome Médico e o Monstro, né, é um tipo de mito popular, porque o nome do livro seria O Misterioso Caso do Dr. Jekyll e do Mr. Hyde. E ele basicamente é um tipo de Hulk, né? Ele é um homem franzino que toma uma poção e fica fortão, né? Só que ao contrário do Hulk, o Mr. Hyde tem uma moral bastante dúbia. Nós temos o Capitão Nemo, da 20 Mil Léguas Submarinas, bem famoso também. O Capitão Nemo, pela primeira vez em uma mídia, é representado como sendo indiano, o que é uma coisa muito importante para a história, até para um pouco de diversidade étnica. O Capitão Nemo, ele é um tipo de pirata da ciência e é o meu personagem favorito da liga. Nós temos também o Howlett Griffin, também conhecido como o Homem Invisível, do livro homônimo, O Homem Invisível, que é um personagem, um cientista que toma uma poção, se torna invisível e não consegue mais voltar. Isso acaba prejudicando a saúde mental dele. Então aí, com essas pessoas extremamente equilibradas, né, e de bom senso, é formada uma liga sobre a tutela do campeão Bond, né, que seria um tipo de antepassado de James Bond. E também sobre o misterioso M, que seria o líder da liga, né? Pra quem entende um pouco aí dos filmes do James Bond, sabe que o M é o chefe do MI6, né? Que é o órgão ali de espionagem do governo britânico. Qual é o problema dessa obra, né? Além, por mais que ela seja boa, né? Ela sofre de um tipo de sinofobia, né? Seria o preconceito ali contra pessoas chinesas. Por quê? O vilão desse filme, dessa obra, é o maligno Dr. Fu Manchu, né? Que é um personagem de um livro também conhecido como o maligno Dr. Fu Manchu. O Fu Manchu, ele é um personagem extremamente problemático porque ele é uma estereotipização do que seria um chinês maligno, né? O Fu Manchu é um personagem que já foi interpretado por vários atores no cinema, né? Tem uma série de livros aí que começaram ali no século XX. Inclusive o próprio... Me faltou o nome dele agora. Christopher Lee, né, conhecido aí pelo seu Saruman do Senhor dos Anéis, interpretou ele, sendo que ele não é nem chinês, né, para você ver como as pessoas fazem pouco caso. O Fu Manchu é aquele
estereótipo do chinês maligno, né, vilanesco, com aquela cara meio de ratinho assim, dentes da frente bem pontudos, olhos bem semicerrados, unhas grandes, né, pele bem amarelada e aquele bigodão que parece um macarrão saindo aqui debaixo do nariz. Ele é o vilão e essa visão é extremamente problemática, porque é um tipo de demonização da figura de um chinês, né? Como a gente sabe, durante o século XIX, né, os chineses foram, eu vou usar a palavra exportado para o mundo, né? Indo trabalhar em diversos empreendimentos, tanto na Europa quanto até mesmo nos Estados Unidos. Boa parte ali da ferrovia transcontinental foi criada à base do suor chinês, né? Muitos chineses foram para lá trabalhar nessa ferrovia. E o que acontece aqui é que as pessoas tinham uma visão muito negativa dos chineses, né? Aquela clássica xenofobia, era um povo de uma terra distante, aqueles mistérios do Oriente, não falavam muito bem a língua, né? Sempre estavam aí planejando uma coisa ou outra, aquele clássico caso de uma xenofobia ali, né, bem proveniente do século XIX, século XX, né? Então essa figura do Fu Manchu, ela vem para materializar esse medo do chinês, né? Que os chineses iam dominar o mundo, que eles estavam se espalhando demais. O Fu Manchu é um tipo de gênio do crime, né? Eles chamam assim. Infelizmente, o Alan Moore e o Kevin O'Neill, né, tiveram pouca sensibilidade ao usar esse personagem. Ele é descrito de formas horríveis, né? Quando ele aparece, ele tem sempre uma visão muito demoníaca. Eles não puderam usar o nome Fu Manchu por causa dos direitos autorais, então eles chamaram de Doutor Demônio, né? Que não é nem um pouco mais leve do que você chamar de Fu Manchu, né? Então existe aí essa visão negativa do que seria os chineses, né? Estariam ali nas casas de ópio, se drogando, planejando ali destruir Londres. Então essa é uma visão bem problemática de autores britânicos, né? Sobre a caracterização chinesa em uma obra. A Liga Extraordinária ela não é tão famosa. Ela tem 4 volumes em uma trilogia, né? Eu tenho todos aqui. Eu gosto bastante da Liga Extraordinária. Mas teve um filme com Sean Connery, ali em 2003. E desde 2003 já foi muito problemático essa visão do chinês como um vilão, né? Então o vilão foi trocado por outro personagem, que era o Fantasma da Ópera, de um filme também homônimo aí, francês, acredito. Mas desde essa época, desde o começo do século XXI, já foi visto que essa visão do Fu Manchu e dos chineses era bem problemática. Hoje em dia, né, eles estão nessa aí, dizendo que vamos fazer um remake desse filme, readaptar. E eu, graças a Deus, duvido que eles vão fazer o Fu Manchu como sendo o principal vilão. Até por questões de China, né? Hoje em dia a China está expandindo pelo mundo, economicamente. E você ter um vilão como esse, né? Não por questões de bom senso ou de sensibilidade. A gente sabe que no final das contas, infelizmente, a questão é dinheiro. Então, para que esse filme possa entrar no mercado chinês, vai ser muito ruim ter um vilão chinês, né? Então eles vão poder adaptar. Coisa semelhante aconteceu com o Homem de Ferro 3 da Marvel, né? Onde o vilão era para ser o Mandarim, que é um vilão chinês. O cara literalmente se chama Mandarim, né? E também ele é baseado no próprio Fu Manchu, mas devido ao fato do mercado chinês, né, ser muito importante, foi preferido colocar que ele tinha uma etnia árabe, né? Acredito que ele seja do Afeganistão. Então aí, basicamente foi isso, né? Uma rápida elucidação aqui do que seria a Liga Extraordinária e a problematização aí do que seria o maligno Dr. Fu Manchu e a visão britânica do que seriam os chineses ali no século XIX.